Olá! Feliz 2016! Apesar de todas as profecias catastróficas, não é que a gente virou o ano de novo? Oi, Tchutchu Gustavo! Vai vir! Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria muito ser agente da CIA. Ah, tá. Aê! Eu não sei você, mas nessa primeira semana do ano, oficialmente a primeira semana do ano, que está se acabando, hoje é sexta-feira, e muitos de vocês estão ali pensando o que vai ser do meu ano. Você tá? Eu tô. Confesso que eu tô. A gente tem nessa época do ano o costume de fazer as metas, de fazer as resoluções de ano novo, de fazer os planos, e eu gosto muito disso. Eu já falei pra vocês em outras ocasiões, já escrevi nos meus livros que eu adoro essas passagens, essas celebrações, porque são uma época importante pra gente fazer os balanços que a gente precisa fazer na vida pra ver se a gente alcançou o que a gente planejou, o que a gente queria, enfim, se tá tudo ok mesmo. E eu sou rainha da listinha, eu faço listinha, gosto de fazer listinha, gosto de me propor metas, gosto de me propor desafios. Eu acho que isso faz a gente ficar assim mais ativo, assim, sabe, com a vida. A minha preocupação é com as pessoas que fazem da vida só os eventos, sabe? Tipo assim, na virada do ano, no Natal, tem aquelas preocupações, ou tem aqueles pensamentos, ou deixa só pra essa época fazer as coisas boas, ou sabe, pensar no que é bom, e o resto do ano elas levam a vida tipo Zeca. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É porque tem o cristão Zeca Pagodinho também, se tem. Mas eu gosto dessas coisas de ciclos, de recomeços, sabe? Porque faz a gente meio que recomeçar a esperança. Se você não estava fazendo as coisas certas, de repente agora é hora de começar, sabe? É uma nova chance que a gente tem, eu acho isso muito válido pro ser humano. A gente é meio cíclico, né? Mas esse vídeo é pra falar de metas, eu queria saber se você já fez as suas. Meu filho, tem que fazer meta, uai. Se não fizer meta, vai atingir o quê? Vai esperar dobrar a meta pra alcançar a meta? Não é assim não, isso aí é papo da galera do Rivotril. Eu fiz algumas metas em 2015, mas desde 2013, mais ou menos, eu dei uma modificada no meu jeito de fazer as metas. Isso porque, geralmente, eu tinha listas muito longas, sabe? Tipo, com 10, 15 itens. Eu acho que muita gente faz isso também. Todas as coisas que elas querem ver diferentes no próximo ano, daí coloca, né, emagrecer, fazer isso, fazer aquilo, né, e botam muitos itens nessa lista. Eu aprendi com meu marido, depois que ele fez o mestrado dele, que mais do que 3 propósitos você não consegue cumprir. E é verdade, eu comecei a olhar para trás as minhas listas, os meus outros planejamentos, e apesar de ter muitas ideias, muitas metas na vida, eu não conseguia cumpri-las. E isso me dava uma enorme frustração. Isso dá uma frustração enorme para todo mundo. Isso porque o nosso cérebro não consegue se concentrar em muitos alvos ao mesmo tempo. E daí, apesar de você ter ótimas 10 resoluções, você vai alcançar uma, ou às vezes nenhuma, ou 2, e debate uma frustração enorme por todas as outras que você não cumpriu e aquela vontade de desistir de tudo. Fala aí, já não aconteceu isso contigo? Então ele me ensinou que nós deveríamos ter, no máximo, 3 metas e olhar com atenção para cada uma delas, para daí sim seguir. Claro que cada meta, às vezes também tem uma série de coisas que você precisa fazer para alcançar. Porque o que acontece muitas vezes é isso: a gente coloca a meta, mas a gente não faz os planos necessários pra gente alcançar a meta. Aí fica tipo aquele desejo profundo de alguma coisa, mas o desejo profundo de alguma coisa não vai te fazer alcançar lá se você não fizer nada em prol dessa coisa. Eu sei que tem muita gente que super acredita na lei da atração e se você só pensar, isso vai acontecer. Mas não é bem assim não, hein? Você pode até pensar nessa coisa e com desejo mentalizar, porque a gente sabe que aquilo que a gente contempla, a gente é transformado por aquilo, né, que a gente contempla. Mas você tem a sua participação nisso. Outra coisa importante das minhas metas e que tem mudado muito é fazer planos atingíveis. Isso porque quando a gente faz assim uns planos muito loucos, a gente acaba por não cumpri-los. E um problema sério é a gente ficar o tempo todo fazendo planos altos demais, se frustrando, e isso virar um círculo vicioso na nossa vida, de sonhos grandes e quedas grandes, e frustrações ainda maiores. E você inconscientemente, ou às vezes conscientemente mesmo, vai colocando a informação na sua cabeça de que eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Claro que eu consigo. Eu consigo tudo naquele que me fortalece. Então esse vídeo é para convidar você a fazer os seus planos, as suas metas de ano novo junto comigo.
agora. Isso mesmo, pega aí o celular, um papel, uma caneta ou anota mentalmente. Aliás, anotar é uma coisa muito importante, mas não só anotar no caderninho e largar lá, quem sabe um dia alguém vê. Não, é anotar e deixar num lugar visível para que você sempre fique contemplando aquilo. E não se esqueça disso. Se você já fez isso no ano passado, pega a sua lista do ano passado e veja o que você planejou, o que você tinha de meta, o que você conseguiu e o que você não conseguiu fazer. Isso é muito importante. É essa autoavaliação que faz a gente entender por que a gente conseguiu algumas coisas e por que não conseguiu as outras coisas. Pensa aí nas coisas que você quis conquistar o ano passado. Por que você conseguiu as que conseguiu? Por outro lado, por que é que você não atingiu algumas dessas metas? Que comportamentos você teve? Que situações você viveu? Que decisões, que mudanças de rumo te levaram a não atingir aquela meta que estava no seu coração, que estava na sua cabeça? Pense por um instante. Será que você fez tudo o que podia para alcançar? Ou será que você se desviou no meio do caminho e deixa a vida me levar? Avalie-se. Claro que encarar as nossas frustrações, os nossos fracassos não é uma coisa muito confortável, mas ela é fundamental para saber que caminho que a gente vai tomar. Bom, vamos decidir então fazer as nossas 3 metas, mas eu queria que nessas 3 metas, uma delas fosse espiritual. Isso porque você pode de repente ter uma meta familiar, uma meta profissional, de repente alguma coisa relacionada à forma física, alguma coisa no sentido de estudar. E às vezes a gente deixa justamente por último, ou quem sabe, ou talvez o que mais deveria nos mover, que são as nossas metas espirituais. Então anota aí no seu, sei lá onde que você está anotando, mas anote uma meta espiritual para você. Fazer culto sozinho todo dia, ler um capítulo da Bíblia por dia, que tal? Fazer um plano bíblico diferente, estudar por temas, orar mais, orar por 5 pessoas especiais durante o ano todo. De repente fazer o bem, olha aí, fazer alguma coisa que você nunca fez, que você sempre teve vontade, sabe? Ser voluntário num asilo, sabe? Num orfanato, ir para as missões. Ou de repente destinar uma parte da sua renda para ajudar outras pessoas. Não sei o que você vai escolher, mas pense aí numa meta espiritual que vai te deixar mais perto de Deus em 2016. Algo que você possa fazer e que você, sabe, vai criar condições. Por exemplo, a minha meta tem a ver com o estudo da Bíblia. Para alcançar essa meta especificamente, de estudar a Bíblia de forma sistemática, que é o meu plano para 2016, eu preciso de algumas coisas. Uma das estratégias para alcançar essa meta é dormir mais cedo. Por exemplo, porque se eu durmo tarde, no outro dia de manhã eu tenho muita preguiça de acordar e estudar a Bíblia. E se eu não faço isso na primeira hora da manhã, fica muito mais difícil durante o dia, porque o dia geralmente me engole e eu não dou conta de estudar a Bíblia, que era o meu plano. Então dormir mais cedo, evitar coisas que me dispersem à noite, Porque às vezes você começa, sei lá, a ler um livro, assistir alguma coisa e já vai embora, quando você vê já é 11, meia-noite, sei lá, e você não consegue acordar cedo. Uma outra estratégia é ficar menos na internet ainda, para que eu possa ter mais tempo, porque eu vou estudar a Bíblia, mas junto com a Bíblia eu vou estudar comentários bíblicos, outros livros que façam análises dela, porque como eu quero estudar de forma sistemática, então não dá só para ter aquele momentinho de meia hora por dia, Eu quero aprender mais, eu preciso estudar mais. Mas e a sua meta? Que estratégias você precisa definir para alcançá-la? Pensa aí. A minha outra meta é correr! Eu quero correr até o final do ano uma meia maratona. Só que assim, eu já corri no passado, já fiz corrida de rua, eu tinha um bom rendimento, mas eu parei de correr em 2015, eu não corri, tive muitas dores nas costas, ganhei peso, então eu fiquei assim, sabe, não corri mais, fazia exercício em casa, faço aquelas coisas que você já sabe, mas eu não corri. Eu queria muito voltar a correr, porque eu sou muito feliz correndo, eu gosto, sabe, me deixa feliz. Pra voltar a correr, pra correr esse tanto que eu quero correr, eu preciso de algumas coisas. Uma delas eu já comecei, que é fazer academia, fazer musculação pra fortalecer, os músculos, melhorar também o desempenho, aí não forçar tantas articulações. E também perder peso, porque se eu perco peso eu fico mais leve, fica mais fácil de correr e eu tenho menos problemas no corpo. Então a minha meta de correr meia maratona até o final do ano, talvez nem meia maratona, talvez só a corrida de São Silvestre, que tem 15 quilômetros.
detalhe, a minha meta é correr isso no tempo bom que eu tinha no passado. O meu melhor tempo de 5 km era de 26 minutos. Não sei se eu vou conseguir isso até o final do ano, mas se eu conseguir, eu faria a corrida de São Silvestre em mais ou menos 1h30. Então assim, esse é um tempo, eu tô sonhando com uma meta e com resultado dentro dessa meta. Para isso, eu preciso fazer exercícios, perder peso, cuidar melhor ainda da alimentação, para que eu consiga atingir essa meta no final de 2016. Ou seja, para atingir aquilo ali, eu tenho um longo percurso para fazer durante o ano. Uma outra meta é escrever mais 3 livros esse ano. É muita coisa, eu sei, mas são 3 livros. E eu sei que eu consigo pelo meu rendimento, pelas outras coisas que eu já fiz. Como que eu consigo isso? Viajando menos, né, do que eu viajei no ano passado, lendo menos coisas assim de lazer e ler coisas mais focadas nos temas que eu quero escrever. Dentre eles vai ter um romance, que é muito difícil pra mim, porque eu sou jornalista, não sou romancista, existe toda uma técnica. Então, pra conseguir escrever os 3 livros que eu quero escrever esse ano, eu vou ter que ler coisas mais relacionadas ao que eu estou pensando em escrever, eu vou ter que viajar menos para conseguir ficar mais tempo focada e eu vou ter menos períodos de lazer. Mas se eu não fizer todas essas estratégias, eu não vou conseguir atingir a minha meta, que é de escrever 3 livros em 2016. E a sua meta? Profissional ou familiar? Qual é essa meta? E como você vai fazer para alcançar essa meta? Escreva aí. Lembre-se, a sua vida não pode ser um terreno baldio, que nasce qualquer coisa, que acontece qualquer coisa. Se você quer que as coisas aconteçam, você tem que se movimentar para isso. Nunca se esquecendo que os homens podem fazer os seus planos, mas quem decide é o Senhor. Eu amo esse provérbio, provérbio 19:21, e que me lembra que eu posso fazer muitos e muitos planos, mas Deus está no controle da minha vida e quem decide quais os caminhos que eu vou trilhar é Ele. E para isso eu preciso me lembrar de que Ele está no comando da minha vida e que as coisas dando certo ou dando errado, tem a mãozinha dele me direcionando, se eu quiser que ele guie a minha vida. Então, esse é o nosso trabalho para esse primeiro mês do ano, né? Que é um mês que a gente faz um monte de planos, que a gente sonha, que a gente ainda tem aí, ó, 12 desconhecidos meses, ou mais 11, né, depois de janeiro, para colher os frutos do nosso trabalho, para colher os frutos de todo o nosso empenho. Lembrando que primeiro você vai colocar Deus na sua vida, e as outras coisas, elas vão se ajeitando nisso. Feliz ano novo para você, que esse 2016 seja cheio de realizações e que você acabe ele ainda mais perto de Jesus do que você está. E se você estava meio longe dele, aproveita esse ano para retornar, hein, para ficar mais pertinho. Combinado? E eu espero você aqui no canal toda semana com os nossos vídeos. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, curta e compartilha com os seus amigos. Vamos fazer os planos? E aliás, me conta aqui embaixo, agora eu fiquei curiosa, né? Porque eu tô aqui falando dos planos. Conta aí quais são os seus planos e o que você pretende fazer para alcançá-los. Escreve aqui embaixo, vamos bater um papo nos comentários. Beijo, tchau, tchau!